Olá, que privilégio, que oportunidade tão maravilhosa de poder compartilhar com você a Palavra de Deus. Estás lendo a Escritura Sagrada? Já pensaste sobre isso? Já saíste do mundo das ideias para colocar na prática, não é? O conhecimento da Escritura Sagrada, para ler, para deixar ela penetrar no seu coração, no mais profundo do seu ser, e então você ser moldado pela Palavra de Deus? Essa é a nossa única esperança. A Palavra de Deus transformar a nossa vida, mudar a nossa vida. Nós irmos moldando a nossa vida conforme a Palavra de Deus. É isso que Paulo disse em Efésios 4, até que todos cheguemos à estatura de um varão perfeito, a perfeita varonilidade, de Cristo Jesus. O propósito de Deus é moldar a nossa vida até que nós nos tornemos parecidos com Cristo Jesus. Amém? Pense seriamente sobre isso. Amigo, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. No estudo passado eu contei aquela bela história para vocês, a história de Acabe e como Deus foi misericordioso para com ele, não foi? Como Deus foi gracioso, ao mitigar a pena, ao estender o perdão. É isso que Deus faz. Nosso relacionamento com Deus só é possível por causa dessas características, por causa daquilo que Deus é, da misericórdia, da bondade, do amor, do perdão. Se não fosse isso, era impossível nós nos relacionar com Deus. Como poderíamos relacionar com um Deus que é santo? Não é verdade? Como poderíamos fazer isso? Se não for o próprio Deus agindo na nossa vida, Que coisa maravilhosa. Mas eu quero dizer para você uma coisa hoje extremamente importante sobre o amor de Deus. A suprema manifestação do amor de Deus para conosco se encontra na cruz. É na cruz que foi a maior demonstração do amor de Deus para com o ser humano. E eu não estou me referindo ao sofrimento, aos cravos, às chicotadas. Não estou me referindo a nada disso. Isso não foi o que realmente Cristo pagou por nós e que jamais ninguém poderia fazer. Vou contar só duas ilustrações bem rapidinho para você. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto um pai de família era levado para ser morto, um padre se ofereceu para morrer no lugar daquele pai. E as pessoas ali que estavam responsáveis pela morte daquele senhor aceitou. E o padre morreu no lugar. Então, não foi um gesto nobre, mas o gesto daquele padre nada mais fez do que resgatar daquela situação momentânea. Não teve nenhum efeito sobre a eternidade daquele pai. Foi um gesto nobre. Nunca podemos duvidar disso. Outro fato que eu quero ilustrar para você também foi sobre a questão do sofrimento. Não foi o sofrimento de Cristo Jesus que nos redime. Não. Outras pessoas sofreram de igual modo ou até mais. E sem dizer que Jesus Cristo não foi o único a morrer na cruz. Milhares. Os judeus, aliás, os romanos, cansaram de crucificar pessoas durante o tempo que o seu império esteve vigente. Um homem chamado William Tyndale
foi o primeiro, foi o tradutor da Bíblia. 90% da Bíblia, King James, em inglês, é de autoria, veio da pena, foi obra dele. Foi ele que trabalhou, foi ele que traduziu, foi ele que trouxe do grego para o inglês. Esse homem morreu na fogueira, foi queimado vivo. E enquanto as pessoas era para ser morto queimado e também sufocado. Enquanto se passava o arame que pegaria na garganta aqui para sufocar ele, ele fez uma oração. Ó Deus, abra os olhos da Inglaterra. Já pensou essa morte cruel, essa morte, morrer sufocado e ainda queimado? Né? Então, não foi isso. Qual foi verdadeiramente o ponto máximo, né, da morte de Cristo Jesus? Foi dois simultaneamente. Em primeiro lugar, foi o fato do pecado de todos os crentes, de todos os eleitos de Deus, serem despejados sobre Cristo Jesus naquele exato momento. Isso foi isso que foi o terrível, aquele Espírito eterno que a Bíblia diz que nunca tinha experimentado nenhum pecado, nunca. De repente veio sobre ele o pecado de todos aqueles que creem, foi despejado sobre ele. Essa foi uma coisa. A outra questão também que aconteceu, simultaneamente a essa, foi que devido a esse pecado, que foi despejado sobre ele, naquele exato momento em que ele estava na cruz, o Pai virou as costas para ele. Por causa do pecado, o Pai é santo, não podia tolerar aquele pecado, o pecado do homem. Eu falei várias vezes, mostrei para você que o pecado causa uma repulsa em Deus, né? Nos distancia de Deus. Então Jesus Cristo, aquele que por uma eternidade sem fim tinha vivido em íntima comunhão com o Pai, nunca tinha se afastado. Agora, por causa do pecado dos eleitos de Deus, por causa do pecado daqueles que creem no seu Filho, ele viu o seu Pai o abandonar. O seu Pai dizendo, e ele disse ao Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Foi isso. Essa é a maior demonstração de amor para conosco. Essa é a maior demonstração. Isso tudo só é possível por causa de uma declaração da Escritura Sagrada em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Essa palavrinha, Deus. Tudo isso só teve efeito porque foi Deus. Era Deus que estava ali na cruz. Era o Deus Todo-Poderoso que estava ali morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Essa é a maior demonstração de amor que nós podemos contemplar. A Escritura Sagrada está cheia de manifestações amorosas de Deus para com o seu povo, mas nenhuma supera a essa. A cruz. A cruz. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como devemos ser gratos a Deus por isso? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta a essa manifestação amorosa de Deus para com você? Eu quero dizer que só existe uma coisa que você pode fazer: se render a Ele em obediência e submissão à sua vontade. Só isso. Não existe nada mais que você possa fazer. Então faça isso rápido, o mais depressa possível, e Deus haverá de abençoá-lo poderosamente. Amém.